Bom dia, bom dia. Vamos ver se temos alguém por aí ainda. Vai chegando aí. Eu vou dar uns minutinhos para ver se alguém vai entrar. A gente sempre deixa a live gravada e a gente tem avisado isso, então a gente não tá fazendo questão que ninguém entre ao vivo. Quer dizer, é uma alegria quando tem gente aqui comigo, né? Porque a gente se anima, lógico. Mas não é o nosso principal objetivo, né? O nosso objetivo é deixar o estudo aí no canal para que vocês tenham acesso sempre que preciso, sempre que quiserem. E então ele vai ficar aí disponível no canal. Então não tem problema se por acaso não conseguirem entrar nos próximos dias, não tem problema. Mas eu fico bem feliz quando tem gente aqui comigo. A gente já vai começar já. Calor aqui, gente, mas choveu ontem. Então, deu uma refrescada. Tô só procurando um versículo aqui que me ocorreu agora. Bom, a gente já vai começar, então, são 8h05. Eu encontrei o versículo que eu queria. Deixa eu só colocar ele aqui. Na verdade, acho que eu vou colocar ele já direto lá, porque depois a gente vai precisar dele. Bom dia, Tata. Tudo bem? A gente já vai começar. E deixa eu só anotar um versículo que me ocorreu aqui agora, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Aqui. Eu achei. E a gente já vai começar, a gente já vai orar, porque hoje eu vou precisar terminar um pouquinho mais cedo. Eu preciso fazer um exame de sangue e tinha que ser de manhã. Então, isso apareceu assim de última hora. Eu não estava contando com isso para esta semana. Então, eu vou precisar terminar, vou precisar fazer o de hoje um pouquinho mais curto, tá bom? Mas
se por acaso ficar alguma coisa na hora da minha revisão que eu perceber que não foi falado, a gente vai fazer em forma de post, tá? Então fiquem tranquilos. Tá ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Eu vou começar então, porque como eu disse, ok, tá bom. A gente vai deixar gravado, então não tem muito problema se não tiver ninguém ao vivo, né? Porque o nosso intuito é atingir as pessoas que realmente o Senhor tem preparado, né, para essa palavra. Então ela vai ficar salva lá, né? O objetivo do canal, pelo que a Lu tem compartilhado comigo, é realmente incentivar, né, as pessoas a estarem mais próximas da palavra de Deus, né? Então, esse estudo ele vai ficar disponível lá no canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar rapidinho pra gente começar? Aí onde você tá, fecha seus olhos, né? Desliga aí a sua mente, acalma o coração pra gente entrar na palavra de Deus, tá bom? Foi o que eu falei, tem você, Tata, minha companheira, parceira. Obrigada. Vamos lá então. Senhor, obrigada, papai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque este é o dia que o Senhor preparou. Voltou? Espero que tenha voltado. Tá tudo bem aí? Estamos aqui ainda? Eu acho que sim. Voltou. Ótimo. Então, vamos lá novamente. Senhor. Então, obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por esse dia, porque este foi o dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque a Tua misericórdia, ela se renovou nesta manhã. O Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, ela está disponível para nós. Obrigada, Senhor. Nós queremos Te consagrar este dia. Nós queremos, Senhor, colocar aqui diante de Ti o nosso coração e a nossa mente, o nosso tempo. Nós queremos Te entregar, Senhor, nós que estamos aqui logo pela manhã, as nossas primícias, né? O nosso dia como primícias, papai. E nós queremos também dedicar este dia ao Senhor. Nós queremos abençoar, papai, as pessoas que vão assistir essa live depois, aonde elas estiverem, Senhor. Nós queremos pedir que a Tua palavra ela possa encontrar um solo fértil em corações e que grandes coisas o Senhor possa fazer durante esta live. Nós Te pedimos, Senhor, e nós já Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco, que isso aqui é propósito Teu e nós sabemos que todas as coisas estão diante de Ti, estão no Teu controle. Então, papai, muito obrigada. Obrigada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Bom dia. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer o estudo aqui, então, um pouquinho mais curto, tá? Porque, como eu disse, eu tenho um exame para fazer. Mas vamos lá. Então, a gente tá no dia 3, né?
Nós vamos então ver mais 3 sessões de 8 versículos e nós vamos falar então do versículo 49 ao 72. Do versículo 49 ao 72. É assim, eu vou ler na versão TPT, mas eu gostaria também que, se possível, vocês tivessem a versão NVI com vocês aberta, mas se não puder agora, tudo bem, porque vai ser, inclusive, uma das sugestões que eu vou deixar, como eu tenho deixado todos os dias, tá bom? Então, eu vou ficar, na verdade, com as 2 versões aqui. Vamos lá, então eu vou ler a partir do versículo 49. A gente espera um minutinho, desculpa. Vamos lá. Eu vou ler a TPT primeiro, tá? Versículo 49. Senhor, nunca te esqueça das promessas que me fizeste, pois elas são a minha esperança e confiança. Em todas as minhas aflições, encontro grande consolo nas tuas promessas, pois elas me mantiveram vivo. Por mais que os orgulhosos escarnecedores falem contra mim, recuso-me ceder os seus preceitos. A tua luz revelação é eterna. Fico encorajado toda vez que penso na sua verdade. Sempre que vejo os ímpios quebrando suas leis, sinto-me horrível. Enquanto caminho pela vida, ponho em música todos os teus estatutos. Eles se tornam o tema das minhas alegres canções. Durante toda a noite penso em ti, querido Deus. Eu valorizo cada palavra sua para mim. Toda essa alegria é minha enquanto sigo seus caminhos. E aí, a próxima sessão seria: meu coração é dedicado a você, a partir do versículo 57. Então, tu és a minha satisfação. Senhor, tudo o que eu preciso. Então, estou determinado a fazer tudo o que você disser. De todo o coração, eu busco o teu favor. Derrama a tua graça sobre mim como prometeste. Quando percebo que estou me desviando, volto para obedecer às suas instruções. Dou tudo de mim para seguir a tua luz revelação. E não vou demorar para obedecer. Mesmo quando as tentações me cercam de maldade, não me esquecerei nem por um momento de seguir seus comandos. No meio da noite, eu acordo para dar graças a você, por causa de toda a sua luz de revelação tão certa e verdadeira. Quem te ama e se curva em obediência às tuas palavras será meu amigo. Dá-me mais revelação dos teus caminhos, pois vejo seu amor e carinho em todos os lugares. Terceira sessão, meu verdadeiro tesouro. A partir do versículo 65. Sua bondade extravagante para comigo me faz querer seguir suas palavras ainda mais. Ensina-me a tomar boas decisões e dá-me luz, revelação, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser humilhado, costumava sempre me desviar, mas agora vejo a sabedoria de suas palavras. Tudo o que você faz é belo, fluindo da sua bondade. Ensina-me o poder das tuas palavras maravilhosas. Os fanfarrões, orgulhosos, inventam mentiras sobre mim, porque sou apaixonado por seguir tudo o que você diz. Seus corações são opacos e vazios de sentimentos. Mas encontro meu verdadeiro tesouro em sua verdade. O castigo que você me trouxe foi a melhor coisa. Isso poderia ter acontecido comigo. Quero dizer, na tradução aqui, o castigo que você me trouxe foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, pois me ensinou os seus caminhos. As palavras que você me diz valem mais do que todas as riquezas do mundo inteiro. Amém. Bom, a gente já falou então um pouquinho no dia 1 e no dia 2, que por mais que vai passando aqui a quantidade de versículos, o salmista ele está focado. Ele está focado em 2 coisas: em conhecer a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, e obedecer a palavra do Senhor, né? Em se apaixonar na palavra
e viver a palavra, não é? E então não vai mudar esse tema, né? O Salmo 119, ele mostra somente esse foco, né, desse coração apaixonado, né, de alguém que teve um encontro com a presença, de alguém que teve um encontro com a palavra viva, né, e agora ela vai continuar vivendo a sua vida, né, só que baseada na palavra, né? E então, diante dessas 3 sessões aqui, eu já queria só comentar com vocês, como eu disse, da versão NVI e da TPT. Então, eu queria comentar alguns versículos com vocês em comparação que eu anotei, tá bom? Então, o primeiro seria o versículo 50, que na TPT ele fala: em todas as minhas aflições encontro grande consolo nas tuas promessas. E na NVI, né, ele vai usar a palavra no meu sofrimento, né? Eu vejo isso daqui como algo muito abrangente, né? É em qualquer tempo, é em qualquer lugar, né? É para qualquer tipo de situação, para qualquer circunstância difícil, né? É a promessa de Deus que é fiel, que mantém esse salmista vivo. E isso daqui vem muito para nós, né, gente? Em qualquer circunstância, a palavra de Deus, ela mantém a gente vivo, né? E aí depois eu quero falar para vocês sobre o versículo 52. Olha só, na TPT ele fala assim: a tua luz revelação, né, que no caso é aquela rema. Quando ele usa essa luz revelação aqui, eu penso que ele está falando daquela rema que eu expliquei, lembra? Que é aquela palavra direta para você, direta, revelada para você. Porque às vezes a gente lê aqui, mas tem algo aqui que é geral, que você entende o contexto, faz a tua interpretação, né? Só que muitas vezes você vai ler e algo vai ser revelado para você, algo vai ser revelado diretamente para o teu coração, né? Então ele está falando aqui, quando ele fala essa luz revelação, é como se algo tivesse clareado, sabe? É como se, isso aqui salta aos meus olhos, né? Então a tua luz revelação é eterna, né? Então quanto mais a gente tem contato com a palavra de Deus, né, mais revelações a gente vai recebendo. E o que acontece com isso depois? Lembra que a gente falou de fazer perguntas para os textos, né? Aí a tua luz revelação é eterna. E o que acontece? Eu fico encorajado toda vez que eu penso na sua verdade. Então, toda vez que ele começa a meditar nessa palavra, né, toda vez que ele começa a meditar nisso, ele fica encorajado. E aqui, uma outra coisa que me cai aqui também, é que a palavra, gente, quando ele chama palavra de verdade, a gente pode lembrar de alguém, né? Quem que era a palavra? Lá em João, no primeiro capítulo, a gente vai encontrar quem que era a palavra. Quem que era que no início era o verbo. O verbo que era Deus e que estava com Deus. O nosso Jesus, né? Algumas versões usa verbo, algumas versões usa palavra, né? E quem que fala, como que Jesus se denomina, como que Jesus fala acerca dele mesmo? Quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha como isso se encaixa aqui. Olha como essa maneira como Jesus fala de si se encaixa em tudo isso que a gente tem visto até aqui e que a gente vai ver até o final desse estudo. Caminho, a verdade e a vida.
né? Seguindo, ele tá falando então que toda vez que ele pensa nessa verdade, né, ele fica encorajado. O próximo que eu anotei aqui também é o 54, que ele vai falar que enquanto caminho pela vida, ponho em música todos os teus estatutos. Eles se tornam temas das minhas alegres canções, né? Então aqui na TPT ele fala que os estatutos, a palavra de Deus se torna tema dessas canções dele. Já na NVI ele fala assim: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação, né? Então, por toda a vida, por todo o caminhar, existe uma única coisa no qual esse salmista que pensa, medita, fala em tempos de angústia ou em tempo de alegria, né? Que é a palavra de Deus, né? É isso que ele deixa, né, fixo na cabeça dele, na mente dele, no coração dele. E depois eu também anotei o 63, porque olha, o 63 na TPT fala assim, ó: quem te ama e se curva em obediência às tuas palavras, será meu amigo. A gente tá comparando, tá? As versões. Aí na NVI ele fala assim: eu sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus preceitos, né? 63 da TPT, quem te ama e se curva em obediência às tuas palavras será meu amigo, né? E na TPT a mesma coisa, só que em outras palavras: sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. É isso. Essa aqui é a comparação. Ah, tem mais uma. 71. O castigo que você me trouxe foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, pois me ensinou os seus caminhos. E no 71 da NVI ele fala assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, o que eu trago aqui é que na TPT, às vezes, os versos eles são mais intensos, né? Eles parece que a maneira como foi traduzida, é um coração apaixonado. Claro que aqui também na NVI é da mesma forma, né? Mas você vê aqui, olha, foi bom para mim ter sido castigado, mas já aqui na TPT ele fala: o castigo que você me trouxe foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa comparação e gosto de ler essa versão TPT, porque às vezes ela traz a gente para sabe, esse exagero, essa extravagância, parece que fala mais, né? Com a gente em determinados versos e em determinados textos também, certo? Então são essas 3 sessões, né, que a gente está falando hoje. A gente está falando a sessão 1, o meu conforto, a sessão 2, meu coração é dedicado a você, e a sessão 3, meu verdadeiro tesouro. Bom dia, Daiane, bom dia, Érica, bom dia, meninas, que bom ter vocês aqui. Eu falei aqui que eu vou hoje terminar um pouquinho mais cedo, tá? Que eu tenho um exame para fazer, mas que bom que vocês chegaram e vamos lá. Estamos então no Salmo 119, a partir do versículo 49, e eu li até o versículo 72, tá bom? E aí depois, se vocês quiserem, anotem aí, para vocês também fazerem o mesmo, certo? Então, lido isto tudo, repetido a palavra de vida, que é a palavra do Senhor, eu queria que, se você estiver anotando, faz muito bem, eu queria falar sobre 5 ações do salmista que a gente deve tomar de exemplo, tá?
Você vê que aqui, esses salmos, ele é seguido de revelação, meditação e prática. Revelação, meditação e prática. Revelação, meditação e prática. E é assim que tem que ser pra gente, né? Eu sei que nem sempre isso acontece, não é tão... A gente precisa se esforçar para isso. E a gente já falou, né? Que a gente precisa da ajuda de Deus para que a gente consiga fazer isso, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha esse entendimento de que a gente precisa desse ciclo, né? De revelação, de busca, de revelação, né? E de prática. Podemos dizer assim, busca pela revelação, meditação e prática. Melhor ainda, busca pela revelação, meditação e prática. Fica aí com esse ciclo, tá? Busca pela revelação, meditação e prática. Isso, é melhor. Então, eu consegui tirar aqui 5 ações do salmista que saltaram aos meus olhos. Mas eu volto a dizer o que eu já disse antes. O meu objetivo é que você faça o teu estudo e que você procure aí ações também, né, que saltem ao teu coração. Normalmente, o que você achar é o que Deus está querendo falar com você, tá bom? Então vamos lá. A primeira, falar para Deus e afirmar que você tem consciência das suas promessas e a sua esperança está nessas promessas. Por que ter esperança nas promessas de Deus, gente? Por que buscar nele consolo e vida? Foi o que eu falei, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E as promessas de Deus, elas se cumprem, elas sempre se cumprem. Deus não mente. A Bíblia, ela faz muitas promessas para todos os que amam. Ela tem aqui muitas promessas para todos que o amam, para todos que os buscam. E a gente pode confiar nessas promessas, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Deus promete perdoar os nossos pecados, Deus promete nos ajudar em momentos de dificuldades, Deus promete prover, entrar com providência na nossa vida, né? E mais do que tudo, Deus nos prometeu a salvação e nos deu a salvação. Entende? Então, Ele promete e Ele cumpre. Ele prometeu que deixaria o Espírito Santo para nos guiar. E assim tem sido feito, né? No fim de tudo que a gente já conhece, Ele também nos prometeu algo, que é a vida eterna. Que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, Ele tem nos preparado para essa volta, como Ele prometeu. Então, tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Agora, a gente falou de promessas de modo geral aqui que a gente encontra na Bíblia para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e reconhecem Ele como Salvador. Mas existe também aquelas promessas que foram feitas exclusivamente para você, exclusivamente para o teu coração. Existem promessas que o Senhor fez para você, né? Quando você o conheceu, quando você teve o seu contato com Ele pela primeira vez. E essas promessas a gente não pode esquecer. Na própria Bíblia, eu acho que em Lamentações, ele vai dizer assim, a palavra de Deus vai dizer assim: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E o que é trazer à memória aquilo que traz esperança, gente? É você se lembrar das coisas que Deus já fez. É você se lembrar que se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E na maioria das vezes a palavra também fala que é de Deus o nosso querer e o nosso realizar. Então, na maioria das vezes, existem coisas que estão queimando ali no nosso coração. Existem coisas que vira e mexe, você ainda não concretizou, mas vira e mexe, isso aparece para você. Entendeu? Eu te pediria, eu te dou uma sugestão de começar a levar isso diante de Deus.
Sabe, essa vontade de fazer algo, essa vontade de concretizar algo e que você vai deixando para lá, mas que vira e mexe, ela vem aparecendo no teu coração. Começa a colocar diante de Deus isso, porque isso pode ser uma promessa que Deus fez para você e você não entendeu como promessa, né? Você entendeu como, isso é só uma vontade minha, imagina, eu não tenho capacidade nenhuma para ser isso, ou para fazer isso, ou para ter isso. Não, isso não deve ser, não. Mas vira e mexe, poxa, aquilo, ser aquilo, fazer aquilo, e não. Então, fica ligado nisso, tá? Fica ligado nisso. Então, a primeira coisa, falar para Deus e afirmar para Ele que você tem consciência das promessas que Ele já fez para você. Que você tem consciência de que Ele faz promessa e que Ele cumpre as promessas dEle. E que a tua esperança está nessas promessas. Não está em nenhum outro lugar. A tua esperança está nessas promessas, inclusive na promessa em que Ele fez de que Ele vai voltar e que vem nos buscar e que está preparando um lugar para nós, e um lugar onde a gente vai encontrar vida eterna e não mais choro, e não mais lágrima, e não mais sofrimento. Então, essa é a nossa esperança, que Ele vai voltar. E é aqui que a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança, o nosso foco e o nosso guia, tá bom? Nas promessas de Deus. Esse foi o primeiro. Segundo, se você tá anotando, anota aí. Não se desviar do que Deus tem falado, mesmo que as circunstâncias queiram fazer a gente pensar diferente. Eu não sei o que é que você tá vivendo aí, mas se Deus falou, pode ser que você olha ao seu redor e fala, mas isso é impossível. Não se desvie do que Deus falou, tá? Se apega na visão. Se apega na visão. Deus falou algo pra você. E vai ser muito difícil para as outras pessoas, às vezes, entender o que Deus falou pra você. E você não tem que perder o seu tempo querendo convencer as pessoas do que Deus falou pra você. Você tem que viver simplesmente o que Deus falou pra você. Tá? Entendendo que talvez as pessoas que estão mais próximas de você não vai conseguir te acompanhar nessa visão. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque Deus falou pra você. Então vai ser difícil você convencer alguém. Lembra da rema? Vai ser difícil você convencer as pessoas. É claro que muitas vezes as pessoas acreditam naquilo que a gente carrega, né? Mas isso não tem que ser o que vai te, o que vai dar, o que vai te guiar. Ninguém acredita, todo mundo fala que isso é impossível, as minhas circunstâncias, imagina, não tenho condição nenhuma, não tenho recurso nenhum, não tenho capacidade nenhuma, como assim? Não dá. Não se desvia do que Deus tem falado pra você, tá? Mesmo que as circunstâncias queiram te fazer pensar diferente. E aí, a gente entra aqui em Efésios 6, 12, Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer que nós estamos em guerra. E esse texto, ele diz que a gente está em guerra não contra a carne, não estamos em guerra contra seres humanos, nós estamos em guerra contra principados e potestades. Nós estamos em guerra contra o mal e os seus demônios. Não é contra pessoas. Tá? E se por um lado Deus cumpre todas as promessas que nem a gente falou, se por um lado Deus não mente, por outro, o diabo é mentiroso. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Tá? Em João capítulo 8, versículo 44. O trabalho dele, ele passa o dia inteiro mentindo para nós, querendo fazer a gente acreditar nas coisas que ele tem colocado na nossa mente, tá? E o trabalho dele é colocar mentirinhas na nossa mente a respeito da nossa vida, a respeito de pessoas, a respeito de nós mesmas. A estratégia dele
não é fazer isso tudo de uma vez, mas não. É ficar bombardeando a nossa mente, sabe? Com pequenos pensamentos. Pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medo, perguntinhas aleatórias, questionamentos e teorias, tá? Então, essa é a função do inimigo. E eu já falei isso uma vez e eu queria falar novamente para vocês. O Augusto Cury, ele costuma dizer que nós temos 5 segundos para reverter um pensamento mau antes que ele enraize na nossa mente. Olha só, antes que ele crie raiz na nossa mente, a gente tem 5 segundos. Então, gente, cuidado. Cuidado com esses dardos inflamados do maligno. Cuidado com esses pensamentos. Cuidado com o que você tem pensado ao seu respeito, a respeito das pessoas que estão próximas de você, a respeito da tua vida. Cuidado. Porque a gente tem só 5 segundos para que isso enraize na nossa mente e vá direto para o nosso coração. 5 segundos. Ou seja, veio o pensamento, traz a verdade. Olha a importância da gente estar em contato com a palavra de Deus. Porque só assim que a gente consegue colocar a verdade no lugar, tá bom? Então vamos lá para o número 3. Fazer da palavra de Deus um tema para a nossa canção diária. Isso que eu acabei de falar, tá bom? Que seja a nossa canção diária a palavra de Deus. Que seja aquilo que a gente tem sempre em mente. Eu não tô falando para você ter a palavra decorada. Eu tô falando para você ter a palavra aqui alojada no teu coração. Entendida com a tua mente, tá? Então, no versículo 54, o escritor vai dizer que a palavra de Deus é o tema da canção dele, né? E eu quero perguntar aqui para você, nesse versículo 3, queria que você refletisse nisso. Qual tem sido o tema da tua música? Qual tem sido o tema da tua canção? Que você fica ali, ó, meditando, que você fica ali, vira e mexe, tá saindo, você tá andando e você tá pensando, você tá cozinhando e você tá pensando. Não o que você tá ouvindo, mas qual tem sido o tema da tua canção, tá? É isso, gente. A gente precisa começar a analisar o que a gente tá pensando. A gente precisa começar a filtrar o que a gente tá pensando, tá bom? E principalmente no que a gente tem acreditado, proclamado, invocado, reclamado, tá bom? Deus, a palavra de Deus tem que ser a nossa canção, ok? Vamos lá. É muito importante que a palavra de Deus, ela preencha a nossa mente, o nosso coração. Então, cada vez que a gente tem o conhecimento da verdade de Deus e renova a nossa mente, né? Romanos 12 vai falar de uma renovação de mente, né? A gente começa a pensar com a mente de Cristo. Então, um bom exercício é o que Deus pensa sobre isso? Tá alinhado com o que eu penso? E muitas vezes são os pensamentos que não permitem a gente sair da zona de conforto, né, gente? Muitas vezes é o medo, a insegurança que não nos permite sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é aprendizado, é respeitar processo, é passar por processo, então é importante, tá bom? Então, nós falamos que o número 3 é fazer da palavra de Deus um tema para a nossa canção diária. Número 4, praticar a palavra. Eu quero deixar aqui uma frase para você. A escolha é sua. Você é que escolhe. Em Deuteronômio, no 30, 19, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Olha só. Deuteronômio 30, 19 fala assim, ó. Deixa eu ver. 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida
e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. A escolha é nossa. Então, aqui fica assim. A, tá? Dentro do 4, coloca aí. A. Vou separar em 2 partes. Nós podemos escolher o que vai reger a nossa vida. Quem que vai nos influenciar? O que vai nos influenciar? O que vai influenciar os nossos pensamentos? E se hoje a gente vai decidir ter uma mente como a de Deus, então nós teremos que a partir de agora escolher a continuar a escolher pensamentos corretos, tá? Praticar a palavra é muito mais do que fazer o que a Bíblia fala que é pra gente fazer. Tá? É em todas as áreas da nossa vida, com todas, começar a trazer a palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida, pensar na palavra de Deus com todas as nossas faculdades humanas, físicas, mentais, espirituais, trazer a palavra de Deus em toda a tua essência para a nossa vida. É muito mais do que não roubar, não matar, não mentir, não, sabe? É viver, é viver. É viver com a palavra, é viver com Deus, com a verdade, com Jesus. E o B é escolher com quem que a gente está se relacionando. Porque sem dúvida nenhuma, isso influencia, né, a maneira como a gente pensa. E aqui eu deixo para vocês 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente está ouvindo. Para onde a gente corre na hora de pedir o conselho. E por fim, número 5. Procurar enxergar o amor de Deus em tudo e em todos. Em outras palavras, trocar os pensamentos, mas também trocar as lentes. Olhar ao seu redor e ver que se a gente for parar para pensar, Deus é bom em tudo que Ele faz, em todo o tempo. E o salmista, dos versículos 57 até o 64, ele começa a fazer uma reflexão profunda sobre o passado dele. Ele começa ele analisa, ele conta aqui para nós que ele foi ver os caminhos dele, como que ele tem vivido, e que ele se deu conta que melhor mesmo é se apressar e não hesitar em obedecer. Ele se deu conta que os castigos que Deus deu para ele, na verdade, foi o melhor que aconteceu aí, lá já no finalzinho, né? A partir do versículo 70. Ele vai falar, ainda bem que o Senhor me corrigiu. Ainda bem que teve coisa que não deu certo. Ainda bem que teve porta fechada. Ainda bem que quando eu errei, o Senhor veio e me mostrou e me corrigiu, né? Então, Deus é bom. É preciso trocar as lentes, é preciso enxergar o amor de Deus em tudo. Aqui mostra uma consciência de misericórdia do Senhor sobre nós, né? E da mesma forma, gente, da mesma forma que Deus está do nosso lado, tem nos ajudado, tem nos guiado, Ele nos deixa livre para a gente escolher. E quando a gente tem más escolhas, automaticamente acontece a recompensa dessas escolhas, sejam elas boas ou sejam elas más. E a recompensa, né, faz parte de uma justiça da escolha, né? Já a correção faz parte da característica do amor de Deus. Porque a gente corrige quem a gente ama. A gente só traz para a luz, né, quem a gente quer por perto. Então, a gente vive saindo dos caminhos e Ele vive nos procurando. E Ele vive buscando a gente de novo. Né? Então, é isso. Recapitulando rapidinho. 1. Falar para Deus e afirmar que você tem consciência de suas promessas
e que a sua esperança está nessas promessas. 2, não desviar do que Deus tem falado, mesmo que as circunstâncias queiram te fazer pensar diferente. 3, fazer da palavra de Deus um tema para a nossa canção diária. 4, praticar a palavra, ok? E 5, procurar enxergar o amor de Deus em tudo e em todos, ok? Vou deixar a sugestão de hoje, lê os versículos das sessões de hoje novamente e compare as versões TPT e NVI. Faça as suas anotações, anote aí o que Deus tem falado ao seu coração, tá bom? Se você sentir, compartilha com a gente. E eu vou deixar uma última pergunta para você pensar aí, para você refletir, para você mesmo, não precisa compartilhar com a gente não. Mas, aonde estão? Como que você enxerga? O que você define como o seu conforto? Aonde que o seu coração, ele encontra conforto? E mais uma pergunta. O que você considera o seu verdadeiro tesouro? Tá bom? Como eu disse, eu vou terminar por aqui, porque eu vou precisar fazer um exame de sangue agora. Então, nós vamos orar rapidamente, mas a gente vai estar por aqui. Se tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, por favor, me escreve e a gente vai conversar sobre isso, ok? Muito bom que vocês estiveram aqui, que vocês tenham um bom dia. Eu vou orar então e a gente se vê amanhã às 8 horas da manhã com as nossas próximas 3 sessões, tá? Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração diante de ti, papai. E nós te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Louvado seja o teu santo nome, papai, pela tua verdade. Louvado seja o teu santo nome pelas tuas promessas, Senhor. Eu peço agora que, em nome de Jesus, o Senhor traga as promessas dessas pessoas que estão assistindo aqui essa live hoje. Traga, Senhor, novamente essas promessas à mente delas e ao coração delas. Testifica, papai, como promessas tuas. Que elas consigam se apegar, Senhor, e isso para mim também. Se apegar nas tuas promessas como esperança de vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, reaviva-nos, ó Pai. Reaviva-nos, Senhor, na tua promessa, Deus. Eu peço, Senhor, que palavras que um dia já foram ministradas ao coração de todos nós, que elas voltem, Senhor, a ganhar vida. Que a gente se lembre dessas palavras, que se elas ainda não foram cumpridas, elas ainda vão se cumprir. Mas que as que já se cumpriram, Senhor, que elas sejam o motivo do nosso despertar na madrugada para te agradecer, Senhor. Que elas sejam os motivos, Pai, de nos encorajar e de nos dar força para continuar. Ah, Senhor, obrigada porque Tu és fiel. Obrigada porque o Senhor é um Deus que não mente. O Senhor é um Deus que não está cobrando nada de nós. Obrigada, papai. Obrigada pela Tua bondade, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom para sempre. Nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está disponível para nós. Te agradecemos porque o Senhor é soberano, o Senhor conhece as estrelas, chama elas pelo nome, mas ainda assim o Senhor tira um tempo para estar conosco aqui, alguns minutos, ministrando ao nosso coração, se preocupando com a pequenez dos nossos desejos. Ah, papai, obrigado por ser quem Tu és. Muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome e nós declaramos que quanto mais a gente se aprofunda no Teu coração, na Tua palavra, na Tua verdade, na Tua essência, mais a gente se apaixona, mais a gente quer. Obrigada, Senhor. Fica conosco durante este dia, fica conosco, papai. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meninas,
Um beijo pra vocês, obrigado por estarem aqui. Pra você que vai assistir gravada, um beijo pra vocês, obrigado por assistir. Se essa palavra fala ao teu coração, compartilha ela com mais pessoas, tá bom? Não esquece de fazer o teu próprio estudo, ok? A gente se vê então amanhã às 8 horas da manhã, tá? Um beijo grande.